Começa agora o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. Olá, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Essa é a nossa edição de número 299, nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2026. No programa de hoje, nós temos aqui as diretoras Alessandra de Souza e Joana Zucco. E nós vamos ter aqui, hoje a pauta é sobre condições de trabalho, e também sobre a participação aí do sindicato junto ao Conselho Intersindical de Saúde e Ambiente do Trabalho para falar sobre a NR1. Fique com a gente, curta, comente e compartilhe. Vamos começar com a Joana. Joana, volta às aulas, 2 semanas de recesso, e me parece que o governo não estava preparado aí com condições de trabalho em algumas unidades de educação. É isso mesmo, Júlio. Antes do recesso, nós fizemos visitas sistemáticas a algumas unidades de ensino, onde já fizemos relatórios e apontamos inúmeras fragilidades no que se refere à estrutura física das unidades de saúde, das unidades de ensino, perdão. E ocorreu na última terça-feira uma tempestade muito grande aqui na nossa cidade, o que acabou comprometendo a estrutura de um centro de educação infantil, CEIAR no Bernardes, onde destelhou, cedeu o forro, e a secretaria havia se comprometido de fazer esses reparos no período de recesso. Infelizmente, o recesso acabou. Segunda-feira, ontem, as crianças estavam no CI para o atendimento e a obra não havia sido realizada. A secretaria fez um paliativo nesse momento para conseguir fazer o atendimento à comunidade, mas fato é que há um problema na estrutura da obra. Essa obra ainda está na garantia, então a empresa que, enfim, fez a construção, o projeto, vai ser notificada pela Secretaria de Educação para poder fazer esses reparos, para que essa estrutura ela consiga atender minimamente a comunidade escolar, os trabalhadores, as crianças, porque do jeito que tá inviável. Uma outra situação que aconteceu é numa questão de uma viga de sustentação na escola Lúcio Esteves. A viga sofreu uma rachadura, precisou ser reconstruída. Ontem nós estivemos lá em visita, a empresa estava trabalhando na construção da viga, mas apareceu uma nova rachadura. A secretaria já se comprometeu em fazer visita e entender se essa é uma rachadura de concreto ou uma rachadura que realmente comprometa a estrutura da unidade de ensino. A secretaria havia se comprometido nesses 15 dias de recesso de deixar tudo organizado minimamente para receber as crianças e os profissionais, o que infelizmente não aconteceu. A gente, enquanto sindicato, continua cobrando. A gente entende que toda obra é muito bem-vinda, é obra para melhoria, mas precisa de planejamento. E o que acontece? No Lúcio Esteves, a viga estava sendo construída no momento de aula. Barulho de ferramenta, pó, poeira, ao lado da cozinha, onde é preparado a refeição dos nossos estudantes. Então, são situações bem preocupantes, né? Muito impossível eu conseguir dar aula com maquinário trabalhando o tempo inteiro no meu ouvido, e muito menos para as crianças conseguirem se concentrar. Então, a gente tem cobrado isso fortemente. Hoje de manhã estivemos na Secretaria de Educação cobrando novamente que essas estruturas estejam adequadas para receber tanto os profissionais quanto as crianças para o atendimento agora desse segundo semestre. Essa questão de condições de trabalho, de estrutura, né, ela não está só acontecendo também esses problemas na educação. Agora, principalmente no recesso, a gente conseguiu ver melhor, mas na saúde Exato. também, né, Alessandra? Sim, sim. Assim, a gente teve uma situação que aconteceu semana passada, que foi aquela forte chuva, principalmente na região da Fortaleza, né, onde destelhou o CIAR Bernardes, mas também deu um problema ali no AG da Fortaleza, né, onde uma árvore caiu, né, e interrompeu a passagem de água da calha. E entrou água para dentro do AG, tiveram que interromper o atendimento naquela noite, mas foi, né, sendo recuperado, no dia seguinte já estava pronto para o atendimento. E aí, conforme foi nos dito pela coordenação ali do AG, foi mobilizada a Defesa Civil para retirar algumas árvores que tem num terreno próximo, que corre risco, caso aconteça novamente, né, de acontecer
uma outra situação semelhante. Então, eu acho que por conta existem questões que são estruturais, que são coisas que levam um planejamento, mas é claro, isso também tem que estar preparado para essas questões que são pontuais. Aconteceu uma situação, né? Foi uma chuva que ninguém vai planejar, mas que as consequências da chuva precisam ter prontidão também para arrumar. E o CI, o Ardo Bernardes, nós tivemos lá semana passada, né? Foi na sexta-feira, ainda tinha uma parte só com lona, sem telhado, o forro estava caindo, a parte elétrica também estava comprometida, então tinha algumas questões que a gente observou que não ia dar conta de arrumar até na segunda-feira. Então, ó, é isso, precisa ficar atento para isso, quer dizer, não para a segurança dos professores e dos alunos, às vezes você prorrogar o começo das aulas, de repente alguns dias, seria mais, né, Dando viável, segurança, né? A segurança das segurança das crianças, crianças, dos dos profissionais, enfim. profissionais. É Uhum, porque toda reforma, toda obra, ela exige planejamento, né? Uhum. E a gente está localizado numa região, no vale, que a gente está muito suscetível a esse tipo de situação de fortes chuvas e ventanias. E agora, com essa previsão toda que a gente já ouviu, né? Que está uhum. espalhado pela mídia, da questão do El Ninho, é muito possível que isso aconteça, não mais de forma pontual, É, mas sim de forma corriqueira. E o governo vai ter que, de alguma forma, se organizar e planejar, e ter material e ter trabalhador para conseguir uhum. gerenciar. É isso que a gente prestou atenção. Conversando com os trabalhadores da empresa que faz a manutenção, por exemplo, eles não têm estoque de telhas, né? Então eles têm que encomendar, aí demora para vir, né? Não é uma coisa O imediata. que me chama a atenção É, é essa falta de planejamento, né? uhum, E esses tempos aí, já se sabe uhum, que demora, tem processos que são demorados mesmo, né? uhum. Bom, se já se sabe disso, por que que não se antecipa, Sim, né, uhum, essas questões? E ainda mais na educação que envolve crianças, enfim. uhum, Isso a gente é uma ação permanente do sindicato e a gente pede para você aí das unidades também fazer aí a comunicação de como está a condição de trabalho aí na sua unidade, seja na saúde, educação ou na administração. Isso é importante para o sindicato porque a gente faz o levantamento, faz histórico disso e faz a cobrança permanente para que ela seja resolvida o mais rápido possível, né. uhum. Eu vou incluir aqui, Alessandra, falando nessa questão das visitas que o sindicato tem feito, ah, principalmente cobrando condições de trabalho, e numa dessas visitas sobre o SAMU. Teve uma matéria recentemente Sim, aí uhum, né, da mudança de local e de equipamentos que não sim. estavam sendo utilizados, né. Aham. Júlio, nós estivemos participando da Conferência Municipal de Saúde, aonde foi entregue por uma emenda parlamentar equipamentos para o SAMU, né? Foi feita toda uma cerimônia de entrega de equipamentos, né, na abertura da conferência. O que que acontece? Nós estivemos visitando o SAMU ali, a base da Rua Bahia, né? E aí nos foi dito que esses equipamentos eles estavam sem a placa do patrimônio e eles não estavam sendo usados porque não tinham sido validados pelo patrimônio. Uma coisa que para nós parece tão simples, um equipamento que poderia estar ali sendo usado para salvar vidas, porque é importante, né, não estava sendo usado. Isso já, acho que um mês após a conferência, podemos dizer, né, por conta da falta do, né, do registro do patrimônio. Aí nós fizemos uma intervenção, né, a partir dessa informação, junto com a Secretaria de Administração, que buscou saber aonde estava o equipamento, qual era o procedimento que estava faltando, quer dizer, na verdade, faltava esse encaminhamento mais efetivo para que o equipamento pudesse ser dispensado para uso. E aí a gente ficou agora, né, acho que recentemente essa semana, fomos informados que o equipamento já está lá, né, Uhum. já está sendo feito treinamento com os profissionais para uso desse equipamento. Então, às vezes, são coisas que precisam da atenção, né, e da prioridade, né, para determinadas situações. Porque não é só entregar o equipamento, tem trâmites burocráticos que precisam ser seguidos, mas será que precisam ser, né, seguidos de forma tão rígida ou até muitas vezes esquecidos, né, como se não tivesse tanta importância. Então a gente conseguiu fazer essa intervenção e o equipamento já vai estar em uso aí, está em uso já pelo SAMU. Muito bem. Uhum.
Alguma coisa mais sobre a educação, Joana? Sim, Júlio, para finalizar, queria comentar um pouquinho sobre a prova de qualificação dos diretores escolares, aconteceu nesse último domingo, nos campos da FURB. Foi uma prova bem tranquila, não houve nenhuma ocorrência. E agora segue-se o trâmite do edital, onde os diretores que passaram na prova, os servidores que passaram na prova, vão elaborar os seus planos de gestão para apresentar para a comunidade escolar para serem votados. Então, foi um movimento bem tranquilo, é um movimento extremamente importante, né? A gestão escolar, a gestão democrática, ela é o pilar de sustentação da educação, é quem faz as articulações, é quem leva as demandas daquela unidade para a Secretaria Municipal de Educação, quem atende a comunidade escolar. Então, o diretor, a diretora escolar é uma figura muito importante para a comunidade. Então, desejamos sorte a todos aqueles que passaram pelo primeiro processo, pela primeira etapa, para agora, enfim, fazer a construção do seu plano de gestão e apresentar para a comunidade escolar. Antes tarde do que nunca. Joaninha, tua autodescrição. Antes tarde do que nunca, Júlio, bem lembrado. Eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos na altura dos ombros, de olhos azuis, estou com uma camiseta preta gola polo com o símbolo do Sintracep. E do lado dela está a Alessandra. Eu sou uma mulher morena, de cabelos escuros na altura dos ombros, uso um óculos de armação escura e hoje eu estou vestindo um casaquinho colorido, verde, marrom. Muito bem, eu sou o Júlio Castelã, estou de frente aqui no nosso estúdio para a Joana e para a Alessandra. Eu sou um homem moreno de 1,80 m, cabelo curto grisalho, uso óculos, barba com cavanhaque grisalho, estou com a camiseta polo do Sindicato branca. Vamos em frente então, Alessandra. Vamos falar agora sobre condições de trabalho, ambiente de trabalho e a luta aí do sindicato junto ao CISAT, que é o Conselho Intersindical de Saúde e Ambiente do Trabalho, e a NR1, que fala sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ali, Júlio, é bem importante que a gente discuta, né, esse tema enquanto sindicato, enquanto trabalhador, né, e também promova esse debate pelo CISAT. O CISAT é um conselho que reúne um coletivo de vários sindicatos, são mais de 10 sindicatos que hoje compõem o CISAT, né, e a gente se dispôs a fazer essa discussão a partir do debate o ano passado, né, onde os riscos psicossociais precisam ser avaliados, né, como os riscos ergonômicos, por exemplo, né? Então, quais são as condições de trabalho que favorecem, né, o adoecimento mental dos trabalhadores? E hoje a gente tem visto, né, uma discussão entre os sindicatos que até um tempo atrás se discutia muito, né, as questões de postura, né, as questões de ergonomia e dores, vamos dizer, de coluna e outras questões de saúde. Mas, atualmente, os trabalhadores estão adoecendo mais, né, nas suas questões de saúde mental. O adoecimento mental dos trabalhadores tem sido de forma geral, independente do ramo, né? Hoje, por exemplo, a gente vai conversar com o Sindicato dos Bancários. O adoecimento mental dos trabalhadores que trabalham nos bancos é imenso, né? A maioria afastado por conta disso, ou em tratamento por conta de questões de saúde mental, por conta das cobranças, de prazos, né? Metas que tem que cumprir. Então, são várias questões que forçam os trabalhadores, né, a buscar e adoecem em razão disso, né? A gente vai imaginar, por exemplo, na construção civil, que não teria, né? É um trabalho mais braçal, as questões, de repente, ergonômicas são, né, maior incidência, mas não, também na construção civil a gente tem os trabalhadores adoecendo mais por questões de saúde mental, muito por conta da carga horária, né? Então, quando a gente discute, por exemplo, hoje a redução da carga horária do 6 por 1, a gente também está falando de condições de trabalho e também de saúde mental dos trabalhadores, porque um trabalhador mais descansado, né, tendo folga ou tendo tempo para fazer outras coisas, com certeza vai adoecer menos, né, e menos exposto também às questões de saúde mental do trabalho. Então, o CISAT fez um documento, né, fez um folder, né, que é a norma reguladora 1, trabalho e saúde mental, onde a gente aponta aqui as várias questões que podem ser fatores de risco, né, excesso de trabalho, carga horária excessiva, cobranças, a pessoa ficar sem função, que é o famoso colocar na geladeira. Na geladeira também é um fator de adoecimento, né, de saúde mental.
né, a baixa justiça organizacional, porque dentro do serviço público a gente tem muito isso. O que que é baixa justiça organizacional? É você ver que às vezes as pessoas que não trabalham, né, ou que estão ali são favorecidas, né, por questões políticas, né? Uhum. E aí quem realmente está ali se dedicando para o serviço público tem baixa valorização. Também é um fator de adoecimento mental. Então, a gente busca trazer nesse documento várias questões que podem levar a um adoecimento. E esse adoecimento, ele também é possível de acontecer no serviço público, né? Então a gente faz essa discussão no coletivo dos sindicatos, mas também faz essa discussão no serviço público. E por conta disso, né, já trazendo um pouquinho sobre por exemplo, a nossa campanha salarial de algum tempo, acho que desde 2023, a gente tem, né, na pauta o protocolo, que se cria um protocolo de atenção às questões de violência no serviço público. E aí, entre elas, o assédio, Uhum. né, assédio moral, sexual, e a gente vem fazendo esse debate. E no sindicato aqui no Sintraceb também a gente tem documentos que falam sobre isso e orientam o servidor. E agora, né, o servidor pode notificar essa questão dos assédios e violências no processos digitais, né. Numa conversa recente agora com o RH, né, já tem várias pessoas que já fizeram, né, esse registro, e nós já temos pelo menos 2 confirmações, né, de acidente de trabalho por questões de saúde mental. E de assédios e de outras violências. Então, é um processo que a gente está dentro do serviço público começando, mas que já começa a dar resultado e mexer, porque às vezes eu sempre digo, não é como se cobra, né? Não é o que se cobra. Ah, vou cobrar horário, tem coisas Uhum. que são obrigações nossas, é Uhum. como você cobra, Uhum. né? Como que você vai conversar com o servidor, como que vai conversar, e para tratar de questões muitas vezes relacionadas aos processos de trabalho, né? Questões organizacionais. Então, é sobre isso, né, que o CISAT também discute, né? E a gente está trazendo essa discussão para todos os sindicatos e também para o Sintraceb. Para os nossos servidores, né, da Prefeitura Municipal de Blumenau, nós temos bastante material do Sintraceb nas nossas redes, no nosso site, que fala bastante sobre essas questões de violência, de assédio no mundo do trabalho. E ali também tem um passo a passo de como o servidor consegue fazer a sua denúncia, né, Uhum. pelo portal RH. Então, Importante também dizer que isso o sindicato continua com o Observatório de Sim. Uhum, Combate ao Uhum. Uhum. Assédio, né, que está aportado no Uhum. nosso site e no aplicativo, Uhum. continua mantendo o sigilo, Sim. Uhum. dos trabalhadores nesses casos, e é muito importante que se faça esse registro, né. Sim. Pode-se fazer nos 2, né, façam na prefeitura, mas façam Uhum. aqui também, para o Uhum. sindicato também acompanhar isso, porque é o sindicato a entidade aí de representação, da categoria, e é preciso a gente estar por dentro de todas essas questões aí para a gente poder avançar. Júlio, assim, só puxando um gancho, né, sobre essas questões de violência, sobre material, a gente vai ter semana que vem um seminário do capacitismo, né, Muito de bem. combate ao capacitismo, e junto ao seminário a gente também vai ter um material, um folder, né, de combate ao capacitismo, como identificar isso também no serviço público, porque nós temos visto, claro, por uma luta também do sindicato, que os servidores, pessoas com deficiência, têm, né, feito o seu recadastramento e têm apontado isso. E em muitas situações, o que que tem acontecido? O local precisa ter uma adaptação do processo de trabalho, considerando, né, as potencialidades e as limitações daquele servidor, né? E isso algumas vezes gera divergência dentro do local. Ah, porque daí a pessoa vai deixar de fazer isso e vai me sobrecarregar. Muitas vezes é uhum. essa fala que a gente tem escutado. Né? Então, como também resolver isso? Porque se você questionar que aquele servidor não está podendo desenvolver determinada atividade porque, né, assim, não consegue fazer, é capacitismo, Uhum. né? É capacitismo. Então, poder identificar isso e também fazer, né, quem sofrer capacitismo, também poder fazer esse registro lá. Então, a gente já deixa o convite para o seminário, né? E também a gente traz para o debate também mais essa questão que é do capacitismo também no serviço público. O seminário Deficiências Invisíveis e Capacitismo, vai acontecer no dia 12 de agosto, a partir das 13 horas, aqui no auditório do Sintraceb. E as inscrições você pode fazer no site e também no aplicativo, nas redes, enfim. Está aí o link para fazer
a sua inscrição para participar do seminário, dia 12 de agosto, na próxima semana. Ali, ainda sobre a questão da NR1, essa questão do mapeamento e do controle dos perigos no ambiente de trabalho. Isso aí Uhum. agora é uma obrigação Sim, do do empregador. empregador. É isso que até eu ia, para dar continuidade à conversa, né? O que acontece? Hoje, os empregadores eles têm que mapear. Então, quando vai ter uma fiscalização, por exemplo, do Ministério do Trabalho, né, os Uhum, auditores do trabalho na empresa, o que que eles vão verificar? Vão verificar se aquela empresa tem, né, questões que previnam o adoecimento mental daqueles trabalhadores. Se tem capacitação para lideranças, né, e não é sobre as questões, neste momento, sobre as questões do trabalho diretamente, mas se aquele espaço de trabalho tem ações de prevenção ao adoecimento. Então, se tem formação de lideranças, se realmente avalia os processos de trabalho para não serem penosos, se, né, todas essas questões de prevenção. Né? A partir do momento de não ter, não, a empresa não se importa com isso, aí sim vai as questões de fiscalização. Neste momento, né, o STF não está permitindo que as empresas sejam multadas, uhum. né? O ministro André Mendonça prorrogou as multas das empresas neste momento, se eu não me engano, para mais 6 meses. Eu não quero, né, dar uma informação incorreta, mas pode acontecer a fiscalização, porém sem multa. Né, as empresas têm que, vamos dizer, tiveram 1 ano para se adequar, porque todo esse processo já era para ter acontecido o ano passado, Uhum. tiveram 1 ano para se adequar, mas mesmo assim ainda o STF, né, determinou que pode ter fiscalização, mas não a multa. Então é uma obrigação agora que realmente os espaços de trabalho, os empregadores façam isso, e o município também, né, está se adequando a essa questão. Não há uma divergência aí na questão da lei, a sua aplicação para o privado e para o público? Sim, essa é uma Quem é discussão. CLT e quem é Uhum, estatutário? uhum. Existe uma discussão de que as NRs, de forma geral, Uhum, né, não se aplicaria na sua plenitude no serviço público, uhum, né? uhum, E isso é uma discussão que a gente, né, tem pano para manga ainda para poder uhum. debater, né? Então não é uma Mas o questão fato é que fechada. a cobrança dos Aham, sindicatos e da classe o uhum, trabalhador é único, né? sim, uhum, Existe essa questão da falta de regulamentação no serviço público, não é só nesse caso, né? É para sim, toda a uhum, questão laboral e sim, de uhum, questão da negociação coletiva, inclusive, né? Tem projetos de lei aí no Congresso. Mas, enfim, sim, é um tema importante, você precisa ficar atento. Eu lembro sempre, quando fala de ambiente de trabalho, condições de trabalho, eu lembro muito do nosso companheiro Sérgio Bernardo. Abraço, Sérgio, que está nos acompanhando uhum, aí no seu tratamento de saúde, sobre a questão da educação, das professoras que sentavam lá A no cadeirinha. ICIs. A gente chegava nas unidades, muitas unidades, principalmente dos centros de educação infantil, e via os professores sentados nos banquinhos lá fazendo a sua hora atividade, uhum, numa condição que não é Apropriada, condizente adequada. uhum. com a situação, né. Como é que está essa questão aí da questão dos bancos, Isso aí, tem enfim? sido superado de forma gradativa, tem sido superado. Bom, a gente participa muito das paradas pedagógicas, né? A galera gosta de nos ouvir, então a gente vai para dentro dos CIs conversar com os profs, com as profs. E nessas participações das paradas pedagógicas a gente percebe essa fragilidade ainda. Muitas paradas pedagógicas acontecem durante um dia inteiro, 8 horas, sentadinhas naquelas cadeirinhas que são cadeiras para as crianças. Eu, Joana, que tenho 1,5 m, tá tudo certo. Júlio, você que tem 1,80 m, não tá tudo certo. Não dá. Então, tem melhorado muito, sem De dúvida, forma, mas a gente ainda precisa avançar e a gente vai. Aí, É, muito também a gente precisa fazer aqui, eu considero, né, que muito dessa ação dos próprios servidores que estão atuando, né, de começar a se negar sim, a atuar, a trabalhar, a uhum, exercer seu trabalho em condições que não são adequadas, né. sim, e a gente tem conversado, inclusive, com as próprias, com a própria gestão de cada unidade, né? O que que você, enquanto gestor, pode fazer para que essa parada pedagógica não aconteça nessa cadeirinha pequenininha? Tem algum espaço de comunidade ao redor daquela escola? Tem talvez um salão de associação? Dá para a gente ir para um outro lugar onde seja realmente mais adequado e confortável para a gente ficar 8 horas debatendo sobre o pedagógico?
Então, a gente também tem feito esse trabalho de formiguinha e chamado, sim, a atenção da Secretaria de Educação, que não tem mais como, né? Uhum. Até pouquíssimo tempo atrás, também citando o Sérgio, nós tínhamos cadeira de palha ainda, né? Uhum. Não tem como. Júlio, a gente fez uma cobrança recente também para o RH, né, para ver aonde notificar também as questões ergonômicas, né? Então a gente teve um retorno. A notificação ela também pode ser feita através do processo digitais. A gente vai estar divulgando agora, né, daqui tá saindo do forno, né? Aí o passo a passo também de como notificar, por exemplo, barulho excessivo, calor, né? Falta de ah, iluminação. Iluminação, às vezes o atendimento ao público também, em espaço que você é muito próximo, você não consegue prestar muita atenção no que a pessoa está falando, nem a pessoa em você, sabe? Todas essas questões que diz respeito à cadeira, mobiliário. Nós fomos fazer uma visita num SF que a enfermeira carrega um sarrafo para erguer a mesa, né, porque Não ela não consegue consegue, porque ela é uma mulher, né, alta. alta, e aí para poder entrar na mesa, ela tem que erguer os pés da mesa, então ela carrega um sarrafo para todo lugar que ela vai, já mudou de local várias vezes, e ela leva aquele sarrafo para poder erguer a mesa. Quer dizer, é inadmissível, isso é uma coisa tão simples, né, precisa realmente, né, precisa disso? Né, acho que o que a gente procura dizer para o servidor é: não se acostume com o ruim. Uhum. Não se acostuma, porque é fácil a gente se acostumar com o ruim, né, então, assim, realmente É porque questione, o avalia. servidor e a servidora, na sua grande maioria, ele quer prestar o serviço, né? Ele não Sim, quer Uhum. deixar de prestar o serviço e ele faz de tudo para que a uhum, coisa aconteça nas condições que são sim, apresentadas. isso mesmo. E a gente sempre precisa chamar a Uhum, atenção, né? Que muitas vezes o usuário descarrega a sua raiva pela falta de serviço, ou pela precariedade dele, em cima daquele que está lá prestando serviço e fazendo de tudo para que ele aconteça nessas condições, uhum. né, que não são as adequadas. Enfim, mais alguma coisa sobre condições de trabalho? Assim, só concluindo aqui a questão da NR1, eu acho que a gente chama atenção também para alguns processos de trabalho, de trabalhadores que não têm nenhum tipo de proteção. E esse debate a gente está fazendo também no CISAT, a gente também fez esse debate no Conselho Municipal de Saúde, que são, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo. Né? Uhum, Hoje, a gente fez um levantamento, as notificações de acidentes de trânsito, que são considerados acidentes de trabalho, é muito baixa. Então, há uma subnotificação. Então, a gente fez esse debate no Conselho de Saúde para que, né, alerte os hospitais, os espaços onde recebem esses trabalhadores, que possam estar. Porque, assim, as políticas públicas, elas também são feitas com base em dados. Então, uhum. precisa dessas informações para que possa também ser melhorada as condições e considerar isso também um acidente de trajeto, um acidente de trabalho. Então, isso é importante. Outra questão também são os trabalhadores pejotizados, que Concordo. trabalham também sem nenhum tipo de garantia trabalhista, previdenciária, então que também se atentem a isso, porque é também hoje uma realidade que a gente está. Hoje a gente está aí, acho que também no STF, com a discussão da pejotização irrestrita. É um debate que nós, trabalhadores, independente do setor, precisamos fazer, porque isso vai respingar em todos os A setores. questão dos motoboys, enfim, dos trabalhadores de aplicativos, eu vejo meu filho, ele foi 4 vezes acidentado. É. Certamente nenhuma delas foi Uhum, notificado, né, que era condição de trabalho, enfim, né? uhum. Lamentável. Sim. Lamentável. Uhum. Então é isso. Temos mais algum assunto ainda a abordar? Não, seria isso, Júlio. Temos sim, nós temos que Hum. convidar você para assistir o Fala Mais Sintraceb. Nós estamos com 4 edições já. Se você ainda não conhece esse novo produto de comunicação que o Sintraceb colocou à disposição aí para ampliar o debate, né, Ali? Nós já Sim. tivemos o Uhum. primeiro falando para os aposentados e para as aposentadas, o segundo falou sobre mudança climática e saúde, o terceiro sobre o Plano Nacional de Educação e a valorização e diversidade nas escolas, e o quarto, esse último que está aí no ar, fala sobre o racismo estrutural, xenofobia e o desafio de ser mulher no serviço público. Importante destacar que a gente está trazendo aqui servidores, trabalhadores para falar mais
sobre a participação também no serviço público e sobre os temas gerais, né, Ali? Sim, a gente criou esse novo produto, né, Júlio e Joana, e quem acompanha aí. Aproveitando para agradecer a nossa equipe de comunicação, né, que está sempre, né, apoiando e aí essas nossas, né, ideias. Ideias malucas. E é um produto novo para a gente falar para o servidor sobre a gente poder aprofundar, porque aqui a gente fala, né, mas a gente não tem a profundidade de falar sobre um tema específico. A gente vai atualizar sobre as ações sindicais. E o Falar Mais é sobre isso, sobre aprofundar o tema, falar sobre ele, poder estar discorrendo também sobre determinados temas que diz respeito ao serviço público, mas também diz respeito à sociedade como um todo. Muito bem. Fala Mais Sintraceb, disponível no nosso canal no YouTube. Já temos aí 4 edições. É importante aí você ver os programas, curtir e compartilhar aí nas suas redes. E também vamos reforçar para encerrar o programa o seminário de capacitismo do dia 12 de agosto. Ainda é Sim. possível fazer as inscrições, tanto no site como no aplicativo e também nas redes tem um link. Né? Dia 12 de agosto, às 13 horas, Seminário de Eficiências Invisíveis e Capacitismo, Direitos, Reconhecimento e Inclusão. Um importante momento aí para a gente reforçar a luta por um serviço público mais acessível, incluso e comprometido com o respeito às diferenças. Ok? É isso. Ali, Joana, Uhum. obrigado a você que nos acompanhou nessa edição de número 299. Nós voltamos na próxima semana, sempre trazendo os assuntos e os temas ligados à luta das servidoras e dos servidores através do seu sindicato Sintraceb. Um abraço a todas e até lá. Você ouviu Programa do Sintraceb. Realização: Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.